do Fantástico, neste fim de semana conhecemos os campeões dos principais campeonatos estaduais. Bora começar por São Paulo. O que você estava fazendo em 2005? Muito tempo, né? Eu nem estava aqui no Fantástico ainda. Ou seja, eu nunca tinha falado. É a primeira vez que eu vou falar aqui no Fantástico. O São Paulo é campeão paulista. A vontade de acabar com esse jejum era tão grande que a torcida do São Paulo fez uma aglomeração ao lado do estádio. Ah, meu Deus do céu. A quebra do jejum foi importante. Não é que o jogo foi maravilhoso, inesquecível, não. Foi ruimzinho. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro chute a gol do São Paulo. Fala pra eles, Luan, o tanto que você treina esse chute fazendo tabela no adversário. Luan! E que não venha ninguém atrapalhar a comemoração também não. Reparem como o Luan vinha na direção da câmera com uma comemoração na cabeça. O Léo Pelé quis sugerir outra coisa. Foi arremessado a 3 metros de distância. E a nossa câmera que se cuide. É todo o carinho dos jogadores do São Paulo na celebração do primeiro gol tricolor. Luan, 1-0. Mas como eu dizia, o jogo não foi aquela maravilha não, viu? Teve até uma pausa na imagem. Não parece que tá pausado, mas não é a imagem não, são jogadores. Teve essa disputa entre o Luiz Adriano e o Arboleda reclamou com o juiz e ficou todo mundo parado, esperando. Ficou um momento de pausa no filme. Mas pergunte a um São Paulino se o jogo foi maravilhoso. Ele vai dizer que foi a coisa mais linda do mundo. Vitória confirmada com o gol do Luciano. Olha aí de novo o gol que fechou a vitória tricolor e acabou com esse jejum maldito. Luciano, São Paulo 2, Palmeiras 0. São Paulo não ganhava o Campeonato Paulista desde 2005. Não levantava taça nenhuma desde 2012. Comemora a torcida tricolor. Mas sem exagerar, que nem esse pessoal aí, né? A empolgação foi tanta que os jogadores levaram a taça lá para aquela aglomeração do lado de fora do Morumbi. O jejum acabou, mas a pandemia não, né, pessoal? A polícia militar entrou em confronto com torcedores para dispersar a aglomeração. E a festa terminou em tumulto. Bom, em Pernambuco teve outro jejum que acabou. É um jejum mais específico, mas também muito maior. E para terminar, meu amigo, foi um drama. O primeiro cidadão que se apresentou para o posto de herói do jogo foi o Iago Maidana. Salvou o Sport 2 vezes quando o goleiro já estava vencido. Maidana! Maidana salva de novo! Mas o Náutico estava muito bem na partida. Vocês viram que teve uma bola no travessão no segundo lance que o Maidana salvou, né? Pois o Jean Carlos também mandou lá no travessão. Só faltava baixar um pouquinho do travessão e evitar, além do goleiro, o Iago Maidana. E quem conseguiu isso foi o Chiesa. 1-0 Náutico, Chiesa, aos 32 minutos do segundo tempo. Com o time jogando bem, o torcedor do Timbu já estava se vendo campeão. Mas aos 41 minutos, o Sport empatou. Mikael, 1-1 no placar e a decisão do título foi para os pênaltis. Todo mundo acertando, até que o Giovani foi para a cobrança. E o goleiro Maílson, como um gato... Na verdade, o gato que nem precisa sair do lugar, né? Gato na preguiça, é o Garfield. O Giovani queria cobrar devagarinho no meio do gol. Se o goleiro escolhe um canto, a bola entra tranquilamente e ele sai como grande cobrador. Mas se o goleiro fica parado... Que cobrança foi essa do Giovani? É, Giovani, situação terrível. Se fosse até alguns anos atrás, você ia ter que levar esse trauma pro resto da vida. Mas hoje em dia tem VAR. E o VAR viu que o goleiro Maílson tirou os 2 pés da linha antes da cobrança. Ô, Maílson, nem precisava, né? O Giovani atrasou a bola na sua mão. E na segunda chance, o Giovani não deu chance pra Garfield, não. Meteu no limite, tocando no travessão. E ali vem Giovani. E na cobrança seguinte, o Marquinhos errou pro Sport. Errou! É emoção demais em poucos segundos. O Giovani não se aguentou. E com a cobrança do Chiesa, o Náutico é o campeão pernambucano de 2021. O Náutico não vencia o Sport em uma final desde 1968. Tabu de 53 anos. Acabou. Viva o Náutico!
Em Goiás, a decisão também foi para os pênaltis. O Arthur Rezende perdeu para o Vila Nova e o Vitor Braga fez um gol histórico. Gol do primeiro título goiano do Grêmio Anápolis. Parabéns, Grêmio Anápolis, que legal. E não foi só em Goiás não, hein? No Espírito Santo também teve primeiro título e nos pênaltis. Ailton fez o gol da vitória do Noroeste em cima do Rio Branco. Mais um gol histórico, primeiro título capixaba do Noroeste. E na Bahia também teve primeira vez, só não foi nos pênaltis. Mas também teve muito drama. O Atlético de Alagoinhas saiu perdendo com um gol contra de bumbum. De bumbum. Gol contra do Irã. Nari, 1-0 Bahia de Feira de Santana. Mas não é qualquer golzinho contra de bumbum que abala o Irã, não. Mostra pra eles, Irã. Nari, coisa nenhuma. Irã fez o gol de empate do Atlético de Alagoinhas. Depois do Irã, o gol da virada foi do Ronan, 2-1. E o terceiro foi do Dionísio, para deixar claro que nem todos os jogadores do time têm nome que termina com N. O Marconi Pelé ainda fez um gol pro Bahia de Feira, mas a vitória por 3-2 ficou com o Atlético de Alagoinhas, que comemorou o título baiano pela primeira vez. Parabéns, Atlético de Alagoinhas! Um abraço, Irã! Vocês estão vendo essas tarjas que a gente coloca para informar quantos títulos estaduais cada campeão tem, né? Mas o torcedor também gosta de saber quantos títulos seguidos o time tem. É aí que a gente diz bicampeão, tricampeão, tetra, penta, hexa, como no Rio Grande do Sul, onde o Grêmio é tetra! O Grêmio já tinha vantagem do empate. E ainda pulou na frente. Ferreirinha, 1-0 tricolor. O Internacional precisava virar o jogo para 2-1, igualzinho o Grêmio na primeira partida, para levar a decisão para os pênaltis. Conseguiu o empate. Rodrigo Dourado, 1-1. Mas depois disso, em vez de o Inter conseguir a virada, o Grêmio é que chegou muito mais perto de marcar. E nesse cruzamento pro Ricardinho livre na pequena área, é batata. É batata da perna e a bola descontrolada para fora. Ei, Ricardinho, ainda bem que não fez falta, né? Com empate em 1-1, o Grêmio é tetracampeão gaúcho. 2 estaduais foram decididos com o mesmo placar, 3-1. Qual a ligação entre eles? Nenhuma. Por que vamos mostrar os dois juntos? Não sei. Por causa do 3-1. Olha como o Diego saiu pro intervalo, berrando com o Gabigol. Mete uma vez, Lula! E pode ter essa Eu vou dar! Eu vou correr que não dá! Olhando assim, parece que estava ruim pro Flamengo, né? Qual nada. O Mengão estava vencendo o Fluminense por 2-0 no primeiro tempo e com 2 gols do Gabigol. Mete uma vez, Lula! E pode ter essa Mesmo assim, tomou bronca do capitão. O Fluminense chegou a reagir no segundo tempo com o Fred. Mas o Flamengo ainda fez mais um. O Marcos Felipe soltou a bola no pé do João Gomes. Primeiro gol do João Gomes como profissional e logo numa final. 3-1 Flamengo. Mengão, tricampeão carioca. 3-1 também no Maranhão. Ferreira fez o primeiro gol, Ciel fez o segundo. E o Pimentinha fez o terceiro gol do Sampaio Correia. O gol do Motoclube foi do Wanderson. 3-1 e Sampaio Correia, bicampeão maranhense. E vai ter Gabigol de novo no Fantástico. Mas não é o do Flamengo, não. Do Flamengo só fez 2 gols. Agora, o Gabriel Barbosa Gabigol do Paysandu fez 3 e foi campeão pedindo música. Pode pedir, artilheiro.
Mato Grosso. Desde que o Cuiabá subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente nunca falou de derrota dele aqui. Adivinha o que aconteceu hoje? O Cuiabá até deu um gostinho pro Operário. A bola já estava entrando, mas o Luan Viana meteu o pé na bola para fazer 1-0 Operário. Só que o Cuiabá, que não perdeu nenhuma partida no campeonato, ia perder logo na final. Rafael Gava empatou o jogo. E o empate era o suficiente para o Cuiabá comemorar mais um campeonato de Mato Grosso. O Cuiabá é novinho, só tem 20 anos, mas já conquistou 10 vezes o campeonato mato-grossense. Outro empate que valeu o título foi no campeonato cearense. Ceará e Fortaleza ficaram no 0-0, mas olha quem está comemorando. O Fortaleza tinha vantagem do empate e comemorou o tricampeonato cearense. Dá-lhe, Fortaleza! Campeonato sergipano. O Lagarto venceu, mas não levou. 1-0 com gol do Neto. Mas o Sergipe tinha vencido a partida de ida por 3-1 e é o campeão sergipano de 2021. Valeu, Sergipe! No próximo fim de semana começa o Brasileirão, os cavalinhos vão voltar, mas alguns estaduais ainda não terminaram. Em Santa Catarina rolou o primeiro jogo da decisão. Lourenço fez o gol do Avaí. Anderson Leite empatou para Chapecoense. E aos 49 do segundo tempo, Vinícius Leite deu a vitória para o Avaí. 2-1. O Avaí joga pelo empate na quarta-feira para ser campeão.